Boa noite a todos. Nós, na quinta-feira passada, começamos um novo estudo. Fizemos a introdução às parábolas que estão em Mateus capítulo 13, as 7 parábolas, proferidas pelo Senhor Jesus. E hoje, então, iremos começar a estudar a primeira dessas 7 parábolas, a parábola do semeador. Então, vamos ler alguns versículos em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte dessa semente caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eis que o semeador saiu a semear. Ao ler este versículo, há uma imagem que se fixa na minha mente. Ele é um homem que sai de casa, sacola ao ombro, passa apressado. Ele vai em direção ao campo. Há determinação no seu olhar. Há um propósito no seu rosto. Ele olha para o céu e vê que há nuvens ameaçadoras de chuva. Sopra algum vento. Mas ele continua no seu propósito. Ele sabe uma coisa: quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. E o seu propósito é tão importante que isso não o demove. Ele continua e, chegado ao campo, sem tempo a perder, começa a fazer a sua sementeira. Quem é este semeador? Por definição e por excelência, o semeador é o Senhor Jesus Cristo. Ele deixou a casa do Pai e veio à terra não somente buscar e salvar o que se havia perdido, mas também com uma determinação grande de lançar a semente da palavra de Deus no coração dos homens. E as condições, como disse, eram condições adversas. O estado do povo. O povo jazia em trevas e vivia na região de sombra da morte. E quando o Senhor começou a sua sementeira, levantou-se a oposição a vários níveis. Não vamos ser extensos e extensivos a enumerar os obstáculos e os inimigos, os opositores dessa sementeira. Foram os principados das trevas, foram os líderes religiosos, foi a incredulidade de tantos. Mas Jesus, ele estava determinado. Porquê? Porque ele sabia da importância de semear a palavra de Deus no coração dos homens. O potencial era e é um potencial imenso. A palavra de Deus continua com o mesmo poder, continua viva e eficaz, capaz de penetrar tão profundamente que pode alcançar a divisão da alma e do espírito. É uma palavra qual semente incorruptível, com capacidade para gerar de novo. Para que seja possível, ao ouvir e guardar esta palavra, nós ficamos participantes da natureza divina, santos e santificados em Cristo, idóneos para participar da herança dos santos. E por essa razão, Jesus veio e semeou. Ele deixou a sua zona de conforto e fê-lo de uma forma brilhante, arrojada, dando liberdade às pessoas para receberem esta palavra, esta semente, ou para a rejeitarem. Mas também este semeador, ele fala-nos de tantos outros semeadores que com lágrimas semearam a palavra, andando e chorando. E alguns conseguiram trazer com alegria a colheita, os seus feixes, usando a linguagem do Salmo 126. E um dia eles vão chegar à presença de Deus. Vão chegar à presença de Deus dizendo:
e mostrando, melhor direi, mostrando os feixes, os molhos das suas colheitas, e dizendo: eis-me aqui a mim e aos filhos que tu me deste, Senhor. E já agora, um apontamento preliminar. Nós sabemos que quando um pecador, quando uma colheita se faz assim, colheita de uma alma, que há alegria nos céus diante dos anjos. E tantos semeadores, ao longo das gerações, ao longo dos séculos, o seu esforço não tem sido reconhecido. Alguns deixaram tudo, deixaram a sua casa, os seus amigos, e fizeram uma colheita. E enquanto havia festa nos céus, pelos pecadores que se iam arrependendo e crendo nesta palavra que eles semearam nos seus corações, aqui na terra eles foram tratados com desdém, indiferença, tantas e tantas vezes com ingratidão. Mas sabem, eu consigo imaginar a festa que será feita nos céus, diante dos anjos, para os semeadores. E será uma festa grande. Não ficará de ver nada à festa que o Senhor faz quando a colheita se torna realidade. Mas também lemos nesta passagem e aprendemos que nem toda a semente germinará, nem toda a semente dará fruto. Mas o problema não está na semente, está no solo, está no coração dos homens. E Jesus aqui fala acerca de 4 espécies de solos ou de corações. O primeiro dos quais a semente é semeada e parte dela cai à beira do caminho. Terreno calcado pelos homens, terreno duro. Na mesma passagem, o Senhor diz: o coração deste povo está endurecido. E nós temos a experiência disso. Quantas e quantas vezes estamos a semear a palavra e temos aquela sensação nítida de que ela não vai entrar, que ela não vai penetrar, que ela não vai ser guardada. E só por delicadeza e até educação é que nós não paramos a meio. Porquê? Porque no olhar, no semblante, no interesse demonstrado, que não é nenhum, nós notamos que temos ali um coração endurecido. E Jesus diz: e depois vêm as aves do céu. E logo vem. Noutra versão da Bíblia, nós lemos: e logo vêm as aves do céu. E levam essa semente, arrancam. E depois Jesus explica que as aves do céu são os filhos do maligno. Que as aves do céu são Satanás, o diabo, que leva essa semente para bem longe. Às vezes, desculpem esta minha referência pessoal, mas às vezes eu estou quase prestes a subir à tribuna para pregar. E tenho aquele sentimento que aqueles a quem eu chamo os arrancadores da semente, os ladrões da semente, estão ali, prontos para levarem a semente dos corações, de modo que não fica ali nada. No fim não fica nada. E nessas alturas eu oro, eu clamo ao Senhor dizendo: Senhor, tira daqui, expulsa daqui os arrancadores da semente. E tantas vezes a seguir eu noto uma liberdade do Espírito, uma liberdade grande, porque o Senhor continua a ouvir as nossas orações. Não por aquilo que nós somos, mas pela palavra que vai ser semeada, pela sua importância. O Senhor diz que parte da palavra cai em solo rochoso, pedras cobertas com pouca terra. E essa palavra germina, cresce um pouco. Mas Jesus depois explica e diz: mas vem o sol. Basta que a temperatura suba um pouco. E essa palavra que germinou é um pequeno rebento, seca. E também temos a experiência de pessoas que ouvem a palavra de Deus. E recebem essa palavra logo no primeiro culto, na primeira mensagem, nos primeiros cânticos, que ouvem e que se juntam, tanto cantando, juntam-se ao povo de Deus. E eu às vezes reparo, e as lágrimas caem pelo rosto. E no fim há uma alegria efusiante. E fazem perguntas. E às vezes essas perguntas prolongam-se por 1 hora, 2 horas até. E as pessoas dizem: eu cheguei a casa. E no próximo domingo estarei cá. Mas sabem, olho para trás, olho para a porta e eles não vêm. No domingo seguinte também não. Telefono e não atendem. Houve oposição. Houve uma crítica de alguém, da sua família, alguns amigos. Não estavam dispostos e disponíveis, usando a linguagem de Paulo, para sofrer as aflições do Evangelho.
e não dá fruto. Jesus também disse, parte da semente cai entre espinhos. O terreno até é fértil, mas é um coração que tem outras prioridades. Os cuidados do mundo. Como aqueles que compraram 5 juntas de bois e não aceitam o convite para a festa, porque têm que ir experimentá-los. Como aqueles que compraram um campo e precisam de vê-los. Casaram e também há desculpa para não aceitarem o convite de receber a palavra e de dar ouvidos à chamada de Deus. Tem sempre alguma coisa para fazer, alguma prioridade maior. Mas sempre coisas relacionadas com o mundo, a posição social, as riquezas, o materialismo, esquecendo-se que o mundo passa. E a palavra de Deus que eles rejeitaram por causa do mundo, essa permanecerá para sempre. Mas também há aqueles corações que o Senhor chama de boa terra. Boa terra. E depois ele explica dizendo que são corações honestos. Como nós precisamos de corações honestos. Pessoas que sejam honestas para com Deus, que não tentem encobrir nada. Corações sinceros, que admitem a sua culpa e não se desculpabilizam, culpando os outros, indo até lá muito atrás, até Adão e Eva, e encontram sempre maneiras de lançarem para longe de si as culpas dos seus erros e dos seus pecados. Um coração honesto, que pura e simplesmente, mediante a grandiosidade de Deus, mediante a sua graça, mediante a sua misericórdia, que superabunda em relação ao nosso pecado e ao seu pecado, possam dizer, tem misericórdia de mim, pecador. Corações assim são necessários. E quando isso acontece, quando, como David dizem, o meu pecado eu não encobri diante de ti, o meu pecado, eu assumo o meu pecado e os meus pecados. Quando compreendem e recebem e guardam a palavra, como também Gideão guardou o trigo para não ser roubado pelos midianitas. Essa palavra vai entrar no coração, vai germinar e virar fruto. Não é um fruto igualitário para todos. Não tem a mesma produtividade para uns a 30, para outros a 60, para outros a 100 por um. Mas haverá fruto. Fruto para a vida eterna. Talvez tu não possas dar 60, mas dás 30. Talvez olhes para os dons e para os talentos que o Senhor te deu e tu tens apenas 2. Mas de 2 podes fazer 4. Se tens 5, podes fazer 10. Mas eu tenho só 1. Pois, mas se tiver só 1, tu não enterres no chão. Faz com que esse dom, esse talento, possa ser multiplicado e, no mínimo, dar 2. O semeador saiu a semear. Nós temos a semente dada por Deus, a boa semente. É Ele que dá a semente para nós semearmos. Oxalá haja da nossa parte disponibilidade para tal. Assumirmos esta responsabilidade, determinação, mesmo face às dificuldades. Que nós possamos ser conhecidos no meio do povo de Deus, entre outras coisas, como sendo semeadores da palavra. Sabendo que o nosso trabalho, que a nossa sementeira, não será vã no Senhor. Pode ser vã entre os homens, entre alguns homens, mas haverá sempre a possibilidade. E o Senhor nos tenha agraciado com o privilégio de termos alguns feixes. E um dia, como disse atrás, chegamos à presença de Deus. E oxalá cada um de nós possa dizer, Senhor, eis-me aqui. E os filhos que tu me deste. E haverá a festa para os semeadores da palavra. Que o Senhor te abençoe. Amém.